Só um minuto. Essa gravação. Eu não vou nem falar nada. Tá gravando, né? Só abrir o slide aqui, gente. Só um minuto. Eita, já tinha um aberto aqui. Bom, amigos, mais uma vez, boa noite. Estamos aqui numa aula pós-prova. Graças a Deus, eu digo que todos ficaram marcados por boas notas, né? Que é o objetivo. E eu tenho certeza absoluta que se a gente fizesse uma discussão aberta agora, muitos de vocês teriam a capacidade de falar a respeito do conhecimento adquirido. Isso é o mais importante do que tudo. É quando a nota reflete realmente o que se aprende. Nós temos um discurso muito aberto e claro aqui que nos permite o aprendizado com maior fluidez. Tá? Hoje nós vamos começar o conteúdo que vai ser praticamente 90% do conteúdo da segunda avaliação de vocês. São as normas regulamentadoras. Nós temos hoje, boa noite, 36 normas regulamentadoras e nós vamos comentar a respeito de todas. Algumas nós vamos passar quase uma aula inteira falando. Outras nós vamos falar em 5 minutos, porque são NRs que nós não temos a presença de enfermeiros do trabalho lidando diretamente. A NR, ela é uma sigla que significa norma regulamentadora. Tá? As normas regulamentadoras nada mais são do que um conjunto de legislações que vão abraçar o trabalhador e o seu ambiente de trabalho. Essa NR vai falar do ambiente de trabalho, vai falar sobre os direitos do trabalhador. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que essa sala ela é um ambiente de trabalho. E aí eu vou chamar tanta gente para trabalhar que eu vou montar uma sala 3 vezes maior do que essa. Se a gente fosse perguntar a área quadrada dessa sala de vocês, como seria o cálculo? A gente ia fazer o comprimento, né, vezes a largura. Então, nós temos uns 5 metros, mais ou menos, daqui, por uns 10 metros, um pouco menos, mas vamos estar 10 metros. Nós temos aqui, então, uma sala de 50 metros quadrados. E eu pergunto uma coisa para vocês. Esse ar-condicionado, vocês acham suficiente para cá, sim ou não? Sim? Como é que a gente faz o cálculo? Como é que a gente vai calcular o número de ar-condicionado para uma área como essa? A NR prevê isso. Vocês já viram falar que quando a gente vai comprar um ar-condicionado, se fala assim, olha, esse ar-condicionado é de 12 mil BTUs, 20 mil BTUs, vocês já viram falar nisso? Quando a gente monta uma área, a cada metro quadrado, a gente tem que ter 1000 BTUs. Então, se aqui tem 50 metros quadrados, nós temos que ter uma central de, no mínimo, 50 mil BTUs. Isso parece uma besteira, mas isso, quando é feito de maneira errada, esse cálculo, quem sofre é o trabalhador. Vocês já viram, às vezes, vocês vão em umas lojas, no comércio, no centro, eu cheguei abafado. Aí tem um ar-condicionado de caixa na parede. Dá suporte? Nenhum. Calor é insalubre. O profissional tem que ganhar insalubridade de trabalhar no calor. Em compensação, tem locais que vocês entram que está tão frio que o vidro está embaçado da loja. Isso acontece em sala de aula, nessa sala do lado, era tão frio que ficava embaçado o vidro. Cálculo desproporcional, para menos ou para mais. Então, gente, a NR vem permitir vários aspectos de observação sobre o ambiente de trabalho, sobre o trabalhador. É ele quem vai conceituar, é ele que vai caracterizar as nossas formas de trabalho. A NR, ela está paralelamente junta ao que a gente chama de CLT. Vocês já ouviram falar em CLT?
CLT é a sigla para Consolidações das Leis do Trabalho ou Leis Trabalhistas. Às vezes pergunta para o cara, se tu é CLT, o que é que ele está perguntando? Se ele é carteira assinada. Vocês trabalham aqui? Vocês são carteiras assinadas? São CLT? Nós temos 3 tipos de vínculos, na verdade 4 tipos de vínculos de trabalho, sendo 3 reconhecidos juridicamente através de alguns processos. São eles: você pode ser CLT, que é carteira assinada, você pode ser contratado, que é através de um contrato de prestação de serviço, você pode ser concursado, por exemplo, eu sou concursado do Estado do Pará, quer dizer que eu sou estatutário, não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, estatutário, ou eu sou autônomo. Vocês são autônomos? O que é o autônomo? É aquele que provém a força de trabalho, está ligado diretamente ao seu âmbito de força de trabalho. Renata é autônoma, não é autônoma? Você não produz e organiza seu trabalho, você é sua chefe e lida com a produção diretamente. Então pronto. Oi? Pois é. Quais são? Eu posso prestar serviço, mesmo sendo carteira assinada, até para minha própria empresa, saber? Por exemplo, eu sou contratado como professor aqui na Examage. Eu sou carteira assinada. Estou lá, o professor Reinaldo paga o meu salário todo mês. Se agora, por exemplo, eu vou precisar, ele liga para mim e fala, professor Adilson, lá em Abaetetuba, a gente teve um professor que infelizmente tirou uma licença de saúde. E aí ele não vai poder concluir a disciplina. A disciplina vai acabar agora, final de novembro. O professor Reinaldo vai ter que assinar minha carteira lá em Abaetetuba. É outra empresa, não é a Examage, é outro CNPJ lá. Mesmo sendo Examage. Então, eu vou para lá, ele vai fazer um contrato de prestação de serviço. O professor Adilson vai dar aula de 5 de outubro a 5 de dezembro, vai ganhar tanto. Pronto. Acabei minha aula, acabou. Perdão, prestação de serviço é feita principalmente para trabalhos curtos, né? O cara vai passar uma semana fazendo serviço, um mês, trabalhos curtos. Antes da gente começar em R, vamos falar sobre estes exemplos em questão, porque ao longo da nossa discussão a gente vai falar sobre alguns casos específicos, tá? Só um minuto aqui, gente. Pronto. Então, olhem só, vamos falar sobre o primeiro exemplo, que é o trabalhador que é carteira assinada ou CLT. Quem é CLT tem direito aos direitos e deveres previstos em lei. Então, no Brasil, quais foram as grandes conquistas que a gente tem em relação a quem é CLT? Temos, por exemplo, 13º salário proporcional, 1/3 de férias, as licenças, entre outros exemplos. Então, por exemplo, chega a final do ano, o pessoal está doido para pegar o famoso 13º. É um salário inteiro complementar. Tem gente que paga a dívida, tem gente que compra as coisas do Natal, né? Vai tirar férias, o cara recebe 1/3 do valor total do salário. Então, se o salário dele é R$3.000, ele vai receber o salário de R$3.000 mais R$1.000 de férias, né? Para curtir as férias. Quem é CLT carteira assinada tem direito a, por exemplo, FGTS. Vocês já ouviram falar nisso? FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O empregador, que é aquele que contrata vocês, ele mensalmente deposita o FGTS na conta de vocês. Todo mês está sendo nutrido o FGTS. Tem gente que tem um aplicativo no celular chamado Meu FGTS. Acompanha por lá. Todo mês. Eu posso sacar esse dinheiro? Normalmente não. Tem casos excepcionais que eu posso fazer isso. Por exemplo, fui desligado do trabalho sem justa causa, tenho doença crônica degenerativa como câncer, estou há mais de 3 anos sem trabalho e posso utilizar para dar entrada em imóvel, apartamento, entre outros quaisquer.
Se a gente parar para pensar, eu pergunto para vocês acham que o FGTS é um bom valor ou um pequeno valor? Hã? Depende. Não é preciso você falar quanto, mas você sabe quanto você tem de FGTS? Sabe? Pois é. Você trabalha há quanto tempo de carteira assinada? 4 anos? Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo para vocês. Eu trabalho aqui desde 2016, mais ou menos. 2015, 2016. E aí eu tive um outro emprego que eu também dei aula, junto com a Examas. Eu paguei praticamente toda a entrada do meu apartamento com o FGTS. Né? Então, por exemplo, eu somei um dinheiro que eu tinha guardado e dei mais o meu FGTS. O meu FGTS da Examas deu praticamente 30 mil reais. Né? Então eu digo o seguinte, tem muita gente que não sabe do valor que tem no FGTS e é bom avaliar essa perspectiva. Então o que é que acontece? Apenas, presta atenção nisso, apenas quem é carteira assinada tem FGTS. O professor quer dizer que se eu for concursado, eu não tenho FGTS? Não tem. Né? E aí, quando você é desligado de uma empresa que não é por justa causa, você pega um documento, leva na Caixa Econômica e aí eles liberam, costumavam liberar 80% do teu FGTS, né? Porque a gente teria que deixar uma parte lá. Qual foi o grande problema disso? É que antigamente o cara chegava na Caixa Econômica, vamos imaginar que o FGTS dele era de 8 mil reais. Ele só pode sacar 80%. Então, 20% de 8 mil reais é 1.600 reais, que ia ficar lá na conta. Quando ele chegava lá na Caixa Econômica, o atendente da Caixa falava assim, cara, vai ficar 1.600 reais aí, né? Vai. Tu não pode sacar, não pode mais utilizar, só quando te aposentar agora. Aí o cara falava assim, vamos fazer o seguinte, eu tiro esse dinheiro todinho, te dou, tu me dá uns 200 reais. Aí o cara falava, te dou. Aí ele sacava todo o FGTS do trabalhador, dava pro cara e recebia 200 reais. Aí tu imagina que o atendente da Caixa faz isso umas 20 vezes por dia. Se ele pegar 200 reais 20 vezes por dia, é 4 mil reais por dia. Né? Então eu digo para vocês assim, a Caixa soube disso, deu maior bronca, aí teve toda uma investigação a respeito disso. Então, gente, assim, tem gente que às vezes tem um sonho de comprar uma casa ou algo do tipo, tá mais perto do sonho do que imagina. Claro, se tiver o FGTS em dia sendo somado. Outra coisa que é importante para quem é CLT é o que nós chamamos de INSS. Né? O valor do INSS é um valor pago pela empresa para dar garantia de você de aposentadoria futura. Então, ele está pagando a tua aposentadoria para que no futuro você tenha essa oportunidade. Agora a gente vai fazer uma pergunta para vocês. Vamos imaginar que as mulheres precisam trabalhar 30 anos para se aposentar. Durante 20 anos, vocês trabalharam ganhando 5 mil reais. Nos últimos 10 anos de trabalho de vocês ganharam 10 mil reais de salário. Quando vocês se aposentarem, vocês vão receber quanto? 5 mil ou 10 mil? A verdade é que hoje existe um cálculo feito na Previdência que é baseado nos 50 maiores salários. Então, por exemplo, professor, eu estou preocupado porque quando eu era jovem eu trabalhei num emprego que eu ganhava um salário mínimo. Mas os últimos 15 anos de trabalho eu ganhei 20 mil reais. Vai ser baseado nos maiores salários. Hoje, infelizmente, no Brasil, você não vai se aposentar ganhando 20 mil reais. Existe. Oi? Diga. Exato. Exato. E aí o que é que acontece? Você não se aposenta mais com a totalidade que você recebia. Antigamente, apenas quem é concursado recebia aposentadoria na íntegra. Hoje em dia eles vão cortar isso também. Então você vai ter uma perda aí de aproximadamente uns 30% sobre o salário. Oi? Exato. Sendo que toda aposentadoria existe um limite. Então, não vão pensando que vocês estão ganhando 50 mil reais e quando se aposentarem vão ganhar 40 mil, que isso não existe. A aposentadoria máxima, se eu não me engano, não chega nem a 10 mil reais.
Então você pode estar ganhando uma fortuna, não bate. Não, gente, é muito desumano às vezes. É por isso, sabe o que está acontecendo no Brasil? Eu até oriento vocês que são jovens em relação a isso. Tem muita gente que paga aposentadoria por fora também, previdência privada, que é para ter mais um dinheirinho associado, certo? Outro tipo de vínculo que se tem é o prestador de serviço. O prestador de serviço é aquele que você faz um contrato, ele presta serviço para você e vai embora. Ele não tem registro em carteira, ele não recebe FGTS, não tem reconhecimento por INSS. O Estado costuma fazer um contrato onde há o pagamento de 13º e de férias. O governo do Estado do Pará faz isso. Contrato de professor do Estado, o professor pode trabalhar 1 ano, sendo prorrogado por mais 1 ano e nada mais do que isso. A maioria dos contratos só pode ter por 3 meses. Acabou 3 meses de contrato, o contrato precisa ser renovado. De preferência, dando-se um intervalo de mais 3 meses. Então, o cara trabalha 3 meses, acabou o contrato, só posso recontratá-lo depois de 3 meses. Para trabalho contínuo. O que é trabalho contínuo? Eu chego hoje para alguém e falo, eu quero que tu fique fazendo todos os serviços da minha casa. Pinte, jardinagem. 2 meses faço o contrato. Quando acabou, eu vou fazer outro contrato para ele fazer a mesma coisa. Eu estou mantendo esse cara fazendo o mesmo trabalho, mas eu não assino a carteira dele. Outra coisa é eu falar com a Renata, falar, Renata, eu vou precisar de álbum de fotos para minha filha, de agenda para minha filha. Tu vai levar 1 mês para fazer isso, vou fazer um contrato aqui contigo. Depois de 1 mês eu falo, olha, Renata, tu trabalha também com buffet? Trabalho. Tu consegue fazer o mesário da minha filha? Consigo. É um trabalho diferente, é a mesma pessoa, mas é uma característica de trabalho diferente. Aí eu posso renovar o contrato com ela e dar prosseguimento nisso. Existe uma nova lei agora federal que está em discussão, que quer tirar do indivíduo que é concursado a seguridade do cargo. Né? Como é que vai funcionar isso? O cara vai fazer o concurso, a cada 1 ano vai ser feita uma avaliação de todos os funcionários, e se ele for avaliado como o pior critério que tem, que seria ruim, insatisfatório, ele pode ser desligado do cargo público. Aí tem gente que fala assim, professor, isso é um absurdo. Eu tenho outros olhares sobre isso. Por quê? Porque eu tenho amigas que dão aula na UEPA comigo, que são professoras que estão lá há décadas. Eu estou lá há 2 anos. Lá, para vocês terem ideia, eu tenho amigas que recebem 21 mil, 23 mil e que não dão aula. Elas não vão para a UEPA. Elas delegam tudo para quem é contratado. Ó, mano, vai dar aula no meu lugar. Elas recebem ficando em casa assistindo televisão. Não é justo o Estado manter funcionários que não trabalham. O Estado está sendo obrigado, entre aspas, a contratar prestador de serviço porque tem necessidade. Concordo. E muitas vezes o concursado não vai. Nossa amiga até falou aqui que concorda. Claro que não é uma regra geral, mas o meu pai trabalha na CESPA, ele tem um colega de trabalho que ele falou que até hoje, do início do ano até agora, ele só viu ele 3 vezes no trabalho. Então, gente, eu falo para vocês o seguinte, uma coisa é você reclamar tendo direitos. Porque por exemplo, quando surgiu esse negócio lá na UEPA, quem mais gritou foi quem não trabalhava. Claro. Cara, tu imagina, tu na tua casa, vendo sessão da tarde, todo dia ganhando 20 e poucos mil, tu vai fazer o quê? Eu não sei, eu posso ficar aqui, né? Então, gente, imagina final do ano, 13º, mais 23 mil. Então, eu digo para vocês, é muito cômodo. Diga. Sim. A pessoa foi delegada por um interior e assim, passou por uma função, mas ela exerce lá dentro uma outra função. Sim. Para ela continuar nessa função que delegaram ela da última vez, todo ano o responsável recebe a conta da galera que está lá no interior, para poder não tirar dessa função lá. Exato. Entendeu? E eu imagino assim, a partir do momento que tu fez essa forma de avaliação, também vai existir muita corrupção, né? Claro. Relacionada a isso. Não, e gente, tem os famosos, que o pessoal chama de DAS, né? Vocês já ouviram falar, o DAS são os cargos de confiança que existem na prefeitura, no estado,
Então, por exemplo, ser reitor da UEPA, por exemplo, é um cargo de confiança, tanto que existe eleição dentro do corpo estudantil para a eleição do reitor, mas o governador pode interferir. Então, se o governador falou, não, não quero fulano de tal, põe essa pessoa, tá feito. Isso aconteceu, se eu não me engano, na UFRA. Não sei se vocês lembram disso, mas na época o Bolsonaro, né, indicou uma pessoa para a UFRA, o pessoal não queria. Tá? Não estou criticando, só estou falando o que aconteceu. Gente, o cargo da UEPA de reitor, que é um DAS, é 33 mil reais. O DAS. 33 mil reais. Né? Então, é o que eu... Diga, amigo. Sim. Pois é. Tu foi? Qual é o teu nome? Ó, o Messias aqui falando que ele também era um DAS, aí ganhava 15 mil por mês, não, né? Mas olha, gente, isso daí nos mostra, né, a movimentação política que existe por trás disso. Diga. Eu entro para trabalhar como enfermeiro. Tá, beleza. Me contrato por 8 mil reais. Sim. Aí tá, eu não quero ir lá para o interior, eu vou estudar 4. Aí já é só leite, então vamos dar coisa. Mas olha, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, uma coisa que é muito comum. Vocês já ouviram falar em nepotismo? Que é quando o pessoal botava mulher e filho para o governo. Gente, enquanto se discutia nepotismo, isso já tinha entrado em desuso no Brasil. Vocês vão falar para mim, professor, isso é mentira? Não é mentira. Você sabe o que é que acontece? Por exemplo, eu sou deputado federal, eu sou prefeito, sou governador. E aí, por exemplo, a Renata, ela é deputada federal, ela é uma pessoa que eu tenho um vínculo muito bom. Eu acho ela uma pessoa para ter parceria comigo partidária. Eu vou chegar para Renata e vou falar, Renata, sabe o que eu te falar? Pô, Renata, minha esposa tá em casa, eu tava querendo arrumar alguma coisa para ela trabalhar. Aí a Renata diz, sabe de uma coisa? Eu vou colocar ela como auxiliar de serviços especiais. Que aí, quando eu precisar dela, a gente faz umas reuniões, aí o salário, olha, o cargo é 17 mil reais. Aí ela coloca a minha esposa e eu coloco o esposo dela. Pronto, eu não posso colocar a minha esposa, mas o meu amigo pode. E aí a gente alterna. E o que mais a gente vê, já viu Fantástico de domingo? Que eles fazem um negócio assim, fulano de tal, que por sinal é cunhado de não sei quem, que é o irmão do... Aí vai fazendo um negócio assim todo enrolado. Né? E aí vai dinheiro, né? Mas isso não vai acontecer com a gente, tá, gente? A gente vai ter que trabalhar bastante para ganhar dinheiro. Bom, diga. Não, ela não tem a obrigatoriedade de fazer isso, mas ela pode fazer isso. Eu sou do Estado e, por exemplo, eu tenho contrato também, e eles fazem imposto de renda retido na fonte, tenho INSS, tenho a retenção. Entendeu? Mas eu não tenho FGTS. Não estou entendendo. Não, isso é descontado para minha aposentadoria, né? E para o meu imposto de renda. Imposto de renda é fumado, por exemplo, porque quanto mais se recebe, maior é a alíquota de corte do imposto de renda. Então, a minha base de corte é 22%. Vocês sabem o que significa dizer isso? Que, por exemplo, em um ano, se eu ganho 100 mil reais, eu tenho que pagar 22 mil de imposto de renda. Aí tu vai abonando com o que já foi tirado no teu contra-cheque, se tu tem filho, reduz tanto, se tu tem plano de saúde, reduz tanto. E mesmo reduzindo tudo isso, agora, no ano de 2021, de 2020, né, que é o exercício, eu paguei 10 mil reais de imposto de renda. Mesmo deduzindo tudo que eu tinha. Só faz restituição para quem pagou mais imposto do que deveria. Eu nunca aconteceu isso na minha vida. Desde a primeira vez que eu declarei imposto de renda, eu sempre paguei imposto de renda. Nunca aconteceu.
Privado. Ela absorvia a restituição que recebe Sim. e já recebeu várias vezes por R$ 300. Para quem já pagou R$ 28.000. É, gente, é complicado isso aí. Hoje tem gente que prefere, eu juro pra vocês, tem gente que se tu chegar assim e falar, olha, tu tem direito a ter 4 empregos. Tu quer todos os 4 de carteira assinada? O cara fala, não, eu quero 1 ou 2. Porque senão não compensa, gente. No final, o cara vai assinar tua carteira para tu ganhar R$ 1.000. Aí no final, aí tu tem outro emprego que tu ganha R$ 6.000. Aí quando for no outro ano que tu vai declarar de imposto, é tudo que tu ganhaste no salário de R$ 1.000. Sim. Olha a confusão, né, cara? A gente tem dinheiro e às vezes não sabe, né? Infelizmente. Outro quando tem negócio de base salarial envolvido, não recebe. Olha, uma outra coisa importante que é outro vínculo que nós temos, né? É o concursado que falamos, né? Não ganha o FGTS, mas tem todos os outros direitos, licença premium, entre outros. E o último é o autônomo. É aquele que, se ele quiser, ele paga a previdência privada dele e vai trabalhando, acumulando dinheiro, né? Não tem FGTS nem nada do tipo. Só se ele próprio, entre aspas, assinasse a carteira, e aí sim ele poderia fazer isso. Tá bom? Provavelmente não, né? Não teria lógica em fazer isso, né? Bom, vamos então falando. Olhem só. Atualmente existem 36 NRs aprovadas. Estas NRs compõem a portaria do Ministério do Trabalho número 3.214, vigente desde 6/7/78. Relativas à segurança e medicina do trabalho, estas normas estão previstas no capítulo 5 da CLT. Gente, aqui nós temos, por exemplo, normas regulamentadoras que falam sobre o uso de combustível, falam sobre a utilização de vaso de pressão. Eu já falei disso para vocês de vaso de pressão alguma vez nos exemplos de aula. O vaso de pressão é como se fosse um container sob pressão. Quando a gente tem em casa, às vezes, qual é o seu nome? Ágata. Você quem é? Ingrid. Por exemplo, a Ágata, a Ingrid, a Renata me chamam para ir lá na casa delas para almoçar. O professor veio almoçar aqui em casa. Tá bom. Aí eu falei, olha, Ingrid, Ágata, me dá um copo de água. Aí eles me levam para beber água lá na cozinha. Quando eu olho pro teto, tem aquela marca de panela de pressão que explodiu. Aí ficou aquele respingado de feijão, às vezes, né? Antigo. E ninguém pinta para consertar aquilo. O explodir de uma panela de pressão mata muitas pessoas no Brasil todos os anos. Aquilo pode ser fatal. Uma panela de pressão é desse tamanho, assim, mais ou menos. Um vaso de pressão é quase do tamanho dessa sala. Teve uma explosão em Goiás uma vez. Eu tenho essas fotos aqui, a gente vai ver que um vaso de pressão, quando explodiu, ele arremessou por 1 quilômetro uma estrutura de 1 tonelada. Então as pessoas não são enterradas, porque não tem corpo para enterrar. Os caras são desintegrados com a explosão, né? São despedaçados. Então não é um acidente de trabalho, né? É uma carnificina do trabalho. É um acidente que não há sobrevivente. Então daí a gente tira a importância da gente agir corretamente, tá? Bom, cada NR, você estava copiando? Vou voltar. Vou explicando aqui, mas você pode voltar. Nós temos 36 NRs, cada NR tem um documento, um PDF que fala sobre elas. Algumas NRs têm mais de 119 páginas. Claro que a gente não vai ficar falando das NRs dessa forma, senão a gente já rompeu o ano e ainda está falando sobre NR. Mas nós vamos abordar pelo menos o que elas falam. Às vezes vocês podem trabalhar numa empresa que vocês precisam saber sobre uma NR, ou, por curiosidade, vocês querem ler sobre essa NR. Então, gente, elas estão aqui, ó. Vocês entram no site, conseguiu copiar? Vocês entram no site do Ministério do Trabalho, na parte de legislação, tá? E aí vai aparecer isso aqui, ó. Normas regulamentadoras. Quando vocês clicarem, ela vai listar
todas as normas regulamentadoras. Os anexos, documentos, seja lá o que for, tá bom? E aí vocês vão ter o acesso a todos esses informativos, tá bom? Vamos agora começar falando sobre a primeira NR, que é a famosa NR1. A NR1, ela fala sobre disposições gerais, tá? Ela vai institucionalizar a saúde e segurança do trabalhador. Esta NR, ela vai apresentar os conceitos que nós temos sobre o quê? Sobre segurança, o que é ambiente, o que é empregador, o que é empregado e coisas do tipo, tá? Saúde e segurança do trabalhador. Saúde e segurança. Tá? Então, olhem só. Aqui, deixa eu até passar os slides só um minuto. Aqui nós temos alguns conceitos que envolvem a NR1. Primeiro, a NR1 estabelece o campo de aplicação. Todos os locais de trabalho submetidos à CLT, seja comércio, indústria, transporte e outros. O que é que significa disso? Isso. Ele vai caracterizar a indústria, o comércio, o transporte. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar uma empresa, que é uma grande empresa. Aqui eu tenho 50 funcionários do sexo masculino. E eu tenho uma funcionária do sexo feminino. Eu pergunto para vocês, eu preciso ter 2 banheiros, um do sexo masculino e feminino, ou eu posso ter um para todos, já avisando que eu só tenho uma mulher no trabalho? Com certeza. Eu preciso ter os 2. Se eu tiver uma empresa, preste atenção que isso é uma obrigatoriedade. Se eu tiver uma empresa onde eu tenho um funcionário e uma funcionária, eu preciso ter banheiro feminino e masculino. A gente não vê isso. Tu vai em muita lanchonete, o banheiro dos funcionários é unissex. Isso é errado. Errado. Por que eu digo isso para vocês? Porque hoje as pessoas têm uma ideia muito fantasiosa sobre abrir empresa, sobre ser, eu vou abrir um bar, eu vou abrir não sei o quê. Isso não acontece. Vou dizer uma coisa para vocês que era muito famoso na época que eu era criança e adolescente. Não sei se vocês chegaram a ver isso. A mulher tinha uma casa com um pátio imenso. Final de tarde, ela vendia. Boa noite. Vendia vatapá, arroz com galinha, botava lá. Até hoje o pessoal botava as cadeiras na garagem, o pessoal ia lá comprar. O negócio da mulher começava a bombar, né? Aí ela falava, sabe de uma coisa, eu vou chamar a fulana que mora lá no final da rua, porque ela tá desempregada, ela vai me ajudar, e aí, pô, vai ser bom que o meu negócio tá bombando. Aí ela fala pra mulher assim, olha, querida, deixa de falar, a gente vai começar às 6 horas da tarde, vai até 10 horas da noite. Aí toda noite eu te dou R$50 e um pratinho de comida para tu levar no final. Beleza. Trabalhando, pá. Um belo dia chega um fiscal lá do Ministério do Trabalho. Os caras rodam o Belém todinha, por várias coisas. Vai chegar lá, a primeira coisa que ele vai perguntar, cadê seu alvará de funcionamento? Não, senhor, mas eu tô aqui na minha casa. Não, mas a senhora tem autorização para vender comida? Não, não tenho. Certo. Aí vai falar, quantas pessoas trabalham aqui? Olha, aqui trabalha eu e a fulana. Entendi. Me diga uma coisa, eu quero que você me traga aqui todos os registros que ela tem de trabalho, recolhimento de FGTS. Aí você fala, não, mas ela não tem isso, eu pago para ela por dia. Tá, cadê o seu curso e o curso dela de manipulação de alimentos? Não, a gente não tem, porque a gente é cozinheiro, aprendi com a minha mãe desde criança. É tanta coisa errada que o cara dá uma multa que a mulher nunca mais abre o negócio dela. E é isso que acontece com a maioria dos empreendimentos aqui em Belém. Sim. Pois é por isso que às vezes, talvez a gente não entenda, mas a gente entra numa lanchonete, numa panificadora, no caixa,
Tá lá tudo grudado na parede, vocês já viram? Licença da prefeitura, alvará, não sei o que, corpo de bombeiros, que é para já deixar exposto. E quando entrar, o cara já vê tudo. Oi? Pois é, que aí já mostra que tá tudo correto. Isso, gente, na verdade, eu vou perguntar um negócio para vocês, sejam sinceros. Na opinião de vocês, isso é frescura ou tá certo? Essa fiscalização tão intensa sobre esse empregado. Ó. Mas eu acho que tinha que ver uma forma de facilitar também para a pessoa que está começando. Sim. Porque, por exemplo, quem começa assim, nem sempre tem o dinheiro para pagar os impostos que precisa pagar para tirar uma licença dessa ou algo tipo. Tá, aí, vamos usar o exemplo dessa mulher da comida. Por exemplo, se o fiscal bate lá, aí a mulher fala assim, olha, deixa eu lhe falar uma coisa, vamos fazer o seguinte, eu não tenho muito para lhe dar aqui, eu tenho 300 reais, o senhor vai pegar 300 reais, tá? E eu vou lhe dar uma panela de arroz com galinha. Aí, calma, aí o cara vai dizer assim, ô patrão, obrigado que eu tava com fome, né? Vai pegar o dinheiro e ó, sumiu. Lá no relatório dele ele vai dizer, ok, né? Essa mulher, por exemplo, não tem curso de manipulação de alimento. Aí vamos dizer que ela vai utilizar uma receita, vai fazer um filé com pupunha e mel, que está crescendo aí essa receita. O mel é um alimento que naturalmente pode ser contaminado pela bactéria que faz parte da família do Clostridium tetani, que é o botulínico. Clostridium botulínico que causa o botulismo. O botulismo, 0,1 ml mata 5 homens. Já a pessoa, ela mata... Ah, professor, mas é difícil. Não é impossível. Qual é o exemplo que a gente tem no Brasil muito famoso disso? Boate Kiss. Os bombeiros foram lá, segundo as investigações, receberam propina, falaram que estava tudo certo na boate. Quando pegou fogo, quantos mortos? Mais de 100 mortos. Aí, não temos que rever agora. Não tem que rever quando morre. Eu entendo o seu caso. Pois é, o que eu falo não é Sim. que não tenha fiscalização. Sim. Seja, por exemplo, as pessoas sejam mais acessíveis. Por exemplo, para mim, eu tenho CNPJ. Certo. Eu tenho CNPJ. Para quem é microempreendedor, a discussão tem coisas que são mais facilitadas do que para quem já tem, entendeu? Sim. Dizer, o porte da empresa. Sim. Conforme a gente vai crescendo, aí vai mudando. Né? Uhum. É isso que eu estou falando. Eu acho que a prefeitura ou algo que está responsável por isso deve notificar, primeiramente, Sim. e facilitar o acesso ao curso, oferecer um curso O curso é gratuito. gratuito, inclusive, mostrar Pois é. qual caminho ela deve seguir para ir. Exato. Mas, gente, eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Eu sei que é preciso o estímulo da prefeitura e do governo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vi muita gente que, claro, vocês sabem o que acontece, que age por má fé também. Né? Não, meu irmão, não vou fazer isso, senão não tem loja para me abrir. E aí abre umas coisas que... Ó, em São Paulo, eu já contei isso para vocês, uma chinesa foi presa usando carne de rato para fazer pastel. Né? Aí, carne de rato. Aí a vigilância não consegue fiscalizar, porque ela dá propina, faz não sei o quê. Vocês estão comendo carne de rato. Aqui, provavelmente, né? Quem nunca comeu urubu aqui, pensando que era frango? Pô, gente. Esse negócio de coxinha em rua. Tem um lanche lá perto de casa, que é o Rato Lanche, até que eu tenho essa história. É. Rato Lanche, não, sinceramente. Meu amigo foi lá comer e tal, ele sentou com a namorada dele, Sim. esperou o lanche, não sei o quê, e quando o lanche chegou, caiu uma catita lá, fez. Só que ele tava com muita fome. E comeu. Mas lá é um lugar realmente insalubre, porque sabe ele escorrer? É perigoso, né? Não é insalubre, é perigoso. Sim. Sabe o correio da Selva Lema? Sim. Fica bem, ele dá coronel, ele Na esquina, é o lanche de esquina. era na esquina do correio. É, Mas pensa, é grande lá. lá tem uma boate bem lá na frente. Os caras saem de lá com um buffet deste tamanho. Então, dá umas 5 pessoas pra comer. Um x-tudo assim desse tamanho. É um padrão. Já imaginaste, cara? Eu já comi várias vezes lá, professor. Eu já caguei. Ó. Ei, tá bom, senão você vai dar muita fome essa conversa. Vamos continuar. Item 2. Deixa claro que as empresas não só devem cumprir as NRs, mas também as disposições legais estaduais e municipais. Mas ressaltando que as regras da CLT sempre se
sobreporão. O que significa dizer isso? Lei federal, ela está acima da lei estadual e municipal. Vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo, isso não existe, tá? É um exemplo fictício. Porque todo mundo, o adventista tem direito em todos os patamares. Adventista não pode trabalhar dia de sábado. É um critério religioso, né? Tirando profissionais que trabalham na área da saúde ou da área de urgência pública, como na polícia, que aí os caras vêm de plantão vão trabalhar. Mas, por exemplo, eu trabalho no shopping. Quando é me contratado, eu chego e falo o seguinte, ó, eu sou adventista, eu tenho todo uma caracterização religiosa que eu não trabalho dia de sábado. Não é só chegar no teu ambiente de trabalho e falar, eu sou adventista, não vou trabalhar dia de sábado, hein? Que isso é ameaçativo, você muitas vezes precisa comprovar essa situação. O empregador tem documento, mostra foto, e não pense vocês que não há necessidade de repor. Se o empregador falar, olha, então você vai ficar de segunda a quinta, ao invés de sair 4 horas da tarde, você vai sair 5 horas da tarde, ele pode fazer isso, tá? Aí vamos imaginar que a lei federal determina que o adventista não pode trabalhar em nenhum sábado. Porém, aqui no estado do Pará, existe uma lei que diz que o adventista, ele pode tirar 2 sábados de folga no mês, e não 4. Quando esse cara começa a trabalhar, que ele diz que ele é adventista, o dono da empresa fala, olha, meu amigo, você só pode tirar 2 sábados. É uma lei estadual. A empresa tem que acabar, ou ele tem que comunicar. Calma. Ele vai para a justiça, vai contratar um advogado, depois provavelmente. Dependendo do juiz, ele vai dar causa para o trabalhador ou não. Se o trabalhador perder a causa, né, ele vai para a terceira instância já. Vamos imaginar ele em Brasília. Quando for a audiência dele, ele vai ganhar. Porque o que é que acontece? A lei federal é soberana sobre as outras. É difícil da gente encontrar isso? É. A maioria das leis estaduais e municipais não entram em conflito com a lei nacional. Mas existem alguns casos específicos que pode sim haver alguma coisa que vai ser incongruente. Então, vamos imaginar o seguinte. Para a solidificação do nosso conhecimento, vamos ver primeiro o que Brasília fala sobre o assunto. E depois ver a eventualidade do estado e do município. Se existe um prazo federal para a resolução de tal problema numa empresa em até 15 dias, o governo do estado não deve pedir menos do que isso. Nem o município. Então, o correto é pedir em 15 dias ou prorrogar o prazo. Entendeu? Então, são algumas situações só para a gente saber. 3. Prever o estabelecimento de normas de engenharia, de segurança e medicina do trabalho, por meio de condições coletivas de trabalho, desde que se observada a hierarquia das leis. Ótimo. Vamos passar aqui para outro slide. Essas disposições gerais também da NR1 nos ajuda a conceituar empregador, empregado, empresa, estabelecimento, setor, canteiro de obra, posto de trabalho e local de trabalho. Vamos deixar de lado canteiro de obra, posto de trabalho e local de trabalho. Vamos usar apenas esses primeiros nomenclaturas aí. Vamos associar ao meu exemplo, professor Adilson. Pergunto para vocês, quem é o meu empregador? Quem é? Reinaldo. Professor Reinaldo. Jamais. A Examas, que pode ser uma pessoa jurídica ou pessoa física representada pelo professor Reinaldo. Quem assina a minha carteira de trabalho é o professor Reinaldo. Tá? Tá lá assinado com o nome dele. Quem é o empregado? Sou eu. A empresa, qual é o nome da empresa que eu trabalho? Qual é o nome da empresa que eu trabalho? Examas. Examas. Sempre que perguntarem isso na justiça pra gente, se vocês um dia forem representar as empresas, a gente sempre fala o nome por extenso seguido da sigla. Ou seja, eu trabalho na Escola Superior da Amazônia, a Examas. Sempre o nome inteiro, depois a sigla. Tá? O estabelecimento que eu trabalho é um estabelecimento de quê? Ensino. Beleza. E o meu setor é qual? Eu trabalho no setor de limpeza, administrativo,
de ensino também. Né? Educacional. Também setor educacional pode ser. Então, gente, o que é que acontece? Isso daí é um conjunto de caracterizações que a própria NR determina. São conceitos básicos, conceitos iniciais sobre saúde e caracterização do ambiente de trabalho. Quinto, número 5, na verdade, estabelece os deveres da empresa. Então, a ISA+ tem como dever assegurar a integridade do espaço onde eu estou inserido, promover qualidade no ambiente de trabalho, promover o respeito das condições salariais, entre outros. Cria as obrigações do trabalhador. Será que eu tenho obrigação também? Claro. Tenho que lançar a nota de vocês, fazer diário, fazer prova, dar aulas continuamente nos dias programados. Isso é uma obrigação normal. E o 7, caracteriza a disciplina do trabalho. Disciplina do trabalho é uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que é o seguinte. Vamos imaginar que hoje vocês foram contratados para trabalhar lá no TRT, Tribunal do Trabalho, por exemplo. Cara, um emprego legal, olha, um salário ótimo. E aí teu horário de trabalho é 8 horas da manhã. Tu tá empolgado, te arruma, chega lá 7h30 da manhã. Tu chegou lá, a porta de vidro fechada. Aí tu, né, tá tudo bem, 7h30, né, abre só 8 horas. Quando dá 7:50, nada. Aí tu fica até problema. Será que aconteceu, né? Quando dá 8 horas, nada. Aí tu fala, tem alguma coisa estranha. Se abre 8 horas. Aí quando dá 8h10, o porteiro chega. Aí abre, fala, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, você ainda quer puxar papo? Aí tá tudo bem. Não, porque eu cheguei aqui 7h30, não, mas aqui só abre 8 horas. E já são 8h10. Aí ele abre, tu sobe pro teu setor, tudo escuro, não tem ar-condicionado ligado, você foi o primeiro funcionário a chegar. Quando dá 8h15, 8h20, todos os outros funcionários começam a chegar. Aí sempre tem aquele que fala, ei, tá tudo bem, eu vou logo ligar meu computador, eu vou descer para tomar um café, depois eu volto. Aí o cara vai lá na praça, toma café, ele começa a trabalhar 8h30, 8h40. O cara que hoje chegou 7h30, ele não vai chegar 7h30 amanhã. Porque eu vou chegar, eu ficar lá na porta sentada debaixo da árvore. Eu vou chegar 8 horas, 8 e pouco, que é a hora que abre. Isso é disciplina, né? Então, por exemplo, isso pode ser imperceptível para a gente, porque as pessoas têm um hábito de falar, não, são 15 minutos, são 10 minutos. Não são 10 minutos. No agregado, é muito mais tempo do que a gente imagina. Em um mês, vocês estão falando de quase 3 dias sem trabalho. São, às vezes, 40 pessoas que deixam de ser atendidas no serviço público por causa disso. Certo? Vamos agora falar sobre a NR2. Estamos saindo da NR1, que fala sobre a caracterização inicial, né? Nós tivemos uma NR que falou sobre alguns processos iniciais, caracterizou algumas palavras para a gente, e vamos agora para a NR2. O que a NR2 faz? Gente, a NR2, ela fala sobre inspeção prévia, fala sobre os direitos e deveres que a empresa tem para poder montar um local de trabalho. Então, por exemplo, quando eu vou... Vamos dar um exemplo aqui. O fulano de tal ganhou um dinheiro e falou assim, vou pegar esse dinheiro, vou abrir uma boutique para mim, né? Vou botar uma boutique que vende capa de celular, smartwatch, capa para smartwatch, que isso é muito comum, né, por aí. Aí o cara compra um imóvel do tamanho dessa sala e aí põe lá o negócio dele todo. O tipo de piso, a quantidade de andares, a altura do andar, tudo isso os corpos de bombeiros têm que saber. Vou dar um exemplo para vocês, que talvez vocês não saibam disso, mas vocês já fizeram reforma alguma vez na casa de vocês? Já? Vocês sabiam que toda reforma domiciliar ela tem que ser notificada ao Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia? Toda.
Tem gente que morava numa casa desse tamanho, já fez 3 andares e nunca notificou o CREA. É por isso que tem gente que pensa que isso é frescura, mas você já viu aquelas obras que tem aquela placa? Fulano de tal arquitetura. O profissional faz um documento chamado ARRT, ele paga por este documento e está lá registrado no conselho que foi dando entrada naquela obra. Porque vocês são sortudos, porque se um dia vocês estiverem levantando um prédio de maneira aleatória e o CREA bater lá, eles vão embargar a obra de vocês. Vocês vão ter que quebrar tudo e construir de novo. Claro, gente, um prédio para levantar, ele tem praticamente a mesma altura de fundação. Então, um prédio de 50 metros, ele tem quase 100 metros, tem quase 50 metros de pilar para baixo. Em áreas onde o solo ele é um pouco maleável, como é o caso da doca, essas partes perto de mangue, tem que ser maior o pilar ainda. Na época, o grupo Rômulo Maiorana construiu um prédio aqui na Pedro Cabral. Não sei se vocês lembram disso. O único que fica na beira quase. O povo foi uma porrada aquilo. Olha, não sei o que, não sei o que. Porque os caras têm dinheiro, né? Foram. Não, esse fica bem aqui. Esse, inclusive, tem um erro estrutural, né? Vocês já ouviram falar? Esse aqui da Pedro Cabral, que é o Aquários, que tem uma ponta assim, tipo de uma ponta de planta, para um lado e para o outro. Ele foi construído com erro estrutural. Os moradores não podem, ao mesmo tempo, ligar todas as piscinas, porque o peso pode inclinar o prédio. Aí eles alternam a utilização da piscina. Nenhuma pode ser ligada para a pessoa. Ah, então você viu errado. Brincadeira, amigo. Mas olha, deixa eu te falar. Pelo que eu saiba, é um erro estrutural que só pode ser condicionado a 50% da utilização. Mas pode ser que você esteja certo. Essa parte do capaveira não foi feita para suportar. É. Aí qualquer coisa, se alguém ligar tudo na piscina... Aí tu já pensou, tu compra compra um apartamento de 2 milhões de reais, não pode utilizar a piscina, né? Olha, outra coisa importante falando sobre inspeção no ambiente de trabalho e tudo. Quando a gente fala sobre a construção de um meio, vou dar um exemplo para vocês. Rapidinho, antes de você sair, tá? O que é que acontece? O profissional, ele não constrói o local e liga para os bombeiros. Porque se os bombeiros mandarem ele quebrar, prejuízo. Ele faz o projeto do local, mete na prefeitura. Ah, claro, tudo é pago, minha filha. Tudo é pago. E aí a prefeitura vai avaliar, bombeiros vão avaliar, vão dar o alvará para construção. Aí o cara gruda lá naquela porta de madeira na obra, né? Um papelzinho desse tamanho escrito obra licenciada. É o dono da empresa ou o engenheiro arquiteto? Dono da empresa, minha filha. Dono da empresa. Dono da Ó, vou te dizer uma coisa, tu vai fazer um projeto. Ó, vou te dar um exemplo. Certo. Sim. Não, tem engenheiro e arquiteto que já faz o orçamento com tudo incluso. Tipo, ó, eu vou ter que emitir uma RRT lá no site. Esse documento da RRT é besteira, acho que é R$70, perto do valor de uma obra. Aí, por exemplo, ele põe no orçamento dele R$3.500, R$70 não vai fazer diferença. Ele falou, não, já emito a RRT daqui. Mas tem arquiteto, engenheiro que fala, olha, vou fazer o documento, pague. Entrada na prefeitura de Belém. Tá aqui o documento, tem que pagar. E, gente, ó, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, por exemplo, quando tem gente que pensa assim, por exemplo, comprei um apartamento ano passado. Tem gente que fala assim, ó, o apartamento custa 400, 500 mil reais. Eu tenho aqui 500 mil reais. Toma, tá aqui. Ai, graças a Deus, tem na minha casa. Aí vão falar, pera aí, rapidinho. Né? Aí você tem que pagar, por exemplo, ITBI, né? Para quem está comprando imóvel pela primeira vez ainda tem desconto. Mas hoje, um imóvel, o ITBI, pode chegar a 5% do valor total do empreendimento. Então, 10% de 500 mil é 50 mil reais. 5%, que é metade disso, é 25 mil reais. Né?
Aí, no primeiro imóvel, se eu não me engano, fica em 2%, 3%, dependendo do estado e tudo mais. Então, não é ter só o valor do apartamento. Né? Ah, eu vou dar 100 mil de entrada e vou pagar financiar o resto. Tu tem que pagar o ITBI e outros documentos, por exemplo, em cartório, que não é só isso. Para tu ter um local normal, com escritura, documentado, com todos os direitos. A minha cara está escrito, né? Não? Então, é tua? Já é tua? Mas quem é o dono dessa casa? Não tem documento ainda. Tem documento. Pois é, não tem dono. É igual o engenheiro que Onde é que tu mora? no Telegram. E se eu chegar lá e falar, olha, esse terreno é meu aí? Pode ter de foto da Pois é. É verdade, por exemplo, a gente comprou uma casa recente, a gente já passou o nosso nome, né? Tá tudo pago, tá bonitinho, mas ainda tá o nome da empresa. Quando a gente foi comprar, é a segunda casa comprada, quando a gente foi fazer o cálculo, Sim. 5%. Mais serviço de cartório, É. mais escritura de negócio de prefeitura. Se você quiser fazer brincadeira, tudo vai dar uma faixa de 14 mil reais. É isso mesmo. Foi uma casa que a gente comprou o quê? Do tempo. E olha que nós estamos falando de um valor, como eu estou dizendo para vocês, né? Que é um valor relativamente, entre aspas, acessível. Vocês imaginam, por exemplo, que aqui no início da doca, na frente do Porto Futuro, para onde a nossa amiga vai agora, tem aquele Ilha de Palédio, que está levantando, que tem 600 metros quadrados. Um por andar, 600 metros quadrados. O meu apartamento, que eu comprei, tem 80 metros quadrados. Tem 3 quartos. Tu imagina o que é 600 metros quadrados. A média do valor está entre 3 e 8 milhões de reais. Vai pagar esse TBI aí, né? Vamos continuar. Olhem só. Nossa NR2 foi isso. Como eu falei para vocês, algumas NRs são só explicativas. Tá, acredito em você. Vai lá. Tchau. É porque ela precisa da companhia, que ela tá meio doentada. Olha, NR3 fala sobre embargo ou interdição. Habitualmente, a gente costuma acreditar que esses dois conceitos podem ser usados para a mesma coisa. Mas não é muito bem dessa forma. Por quê? A palavra embargo, ela sempre vai ser uma interdição. Mas a interdição nem sempre vai ser um embargo, tá? Vamos com calma. O que é um embargo? Um embargo nada mais é do que a interdição de uma obra. Só existe embargo em construção civil. O líder deu um problema lá no líder, eu vou embargar o líder. Não existe isso. Eu vou interditar o líder. Claro, se for alguma coisa envolvendo a construção do líder, aí sim é embargo. A obra foi embargada. A obra lá do hangar, não foi? Desculpa, do portal. Então, que a população fez um auê, parou, aí depois eles conseguiram na justiça isso, né? Então, gente, olha, gente, ali quando foi construído o portal, eu acompanhei, eu não acompanhei fisicamente, mas eu fiquei sabendo do que aconteceu lá. Essa parte de saúde do trabalhador a gente sabe de tudo. O pessoal drenava a água lá com uma mangueira calibrosa, a mangueira entupia. E aí o pessoal ia ver na mangueira, era peixe enorme preso na mangueira. O pessoal tirou sucuri de lá, tirou aquele tipo lá do portal, quando construíram o portal. Pois é, inclusive lá no Mangal das Garças, não sei se vocês lembram, já teve umas 3 vezes que pegaram sucuri comendo bicho lá dentro. Pois é. E aí é uma área de preservação. Aí tem aquela jogada política, né? O cara faz avaliação ambiental, aí diz que ele vai comprar um terreno de 1.000 hectares para plantar palmeira e pronto, morreu a história. Infelizmente. Vamos lá relembrar estes conceitos. Então, olha só, gente. Interdição. Vamos ver o que está escrito lá. Paralisação total ou parcial do estabelecimento. Setor, serviço, máquina ou equipamento. Embargo, paralisação total ou parcial da obra. Embargo só para a obra. Vamos imaginar um exemplo aqui. Vocês estão
funcionários da CESPA, trabalham com a vigilância do trabalhador. Vocês chegaram lá para fazer uma fiscalização dentro do líder. Quando vocês chegaram lá na padaria, vocês perceberam que todos os fornos da padaria estão com a porta quebrada. Ou seja, eles não vedam o calor corretamente. O funcionário literalmente pinga suor em cima da massa do pão. Tá lá fazendo massa de pão, pingando suor no pão. É aquele que parece até quando tu mostra que tem até uma pedra de sal grosso, mas não tem a pedra. E aí, o que é que acontece? O fiscal lá da CESPA diz assim, olha, fulano, você não vai, né, poder dar continuidade ao trabalho, todas as suas máquinas estão insuficientes para a função, e aí o senhor vai ter que trocar todas essas máquinas ou as portas. Eu pergunto para vocês, será que esse cara vai conseguir resolver isso agora, 8h30 da noite? Não. Ele vai ter até que comprar máquina nova porque nem se troca a porta. Não tem nem em Belém. Já ligou lá para Norte Refrigeração, não tem. Só que vai chegar amanhã. O cara vai ficar até vir, vai levar uns 3 dias para ajeitar. Cara, e agora? Ele vai interditar o cara da CESPA apenas a panificadora do líder. O resto do líder vai funcionar normalmente. E aí, sabe o que vai acontecer? Quando o material todo estiver instalado, o indivíduo da CESPA falta para verificar. Sabe o que a gente percebe no supermercado às vezes, gente? Vocês já viram isso? Tu passa em alguma área, lá na área do frango, da panificadora, aí já tá fechado. Aí tem uma placa assim, só daquela área. Estamos em obra para melhor atendê-lo. Aí depois de uma semana tu vê, tá a mesma coisa. Não mudou nada. Porque não era a obra. Estava interditado por algum motivo. Isso é muito famoso. O supermercado não vai dizer, né? Olha, está interditado porque detectaram tal coisa aqui dentro. Aí, às vezes, tu vai no supermercado, numa empresa assim de produto, aí tu vê que as máquinas estão todas novas, né? Olha, vocês mudaram a máquina. Mudamos, mas não mudaram porque quiseram, né? Não mudaram porque foi uma obrigatoriedade. Não, fala logo, qual é o nome? É aqui em Belém? Tu ainda trabalha lá? Eles falaram que não tinha o calor excessivo, né? Que era Sim. pela normatização. Então, os caras consideravam para a gente ganhar o Insalubridade. Aí, sendo que eu já ganhava insalubridade. Certo. Aí, mais outros já ganhavam. Aí, as outras duas queriam ganhar. Aí, ou seja, quando foram lá, o pessoal do trabalho foi lá, fazer a inspeção, botaram aquele termômetro, né? Aí, eles ficaram tanto na saída, na entrada e na saída, tanto nos 4 cantos. Sim. Deu 5 anos acima. É. Porque aonde que eles estavam, toda vez que o técnico falava para eles que era toda nova, ela não tinha por que receber, Sim. ele mediu no meio da cozinha. Aonde ficava o escapamento mesmo do calor total, era nas pontas, e aonde a gente pegava mais. Uhum. Quando eles foram lá, eles montaram, conversaram e mandaram eles colocar aquelas central no meio da cozinha todinha. Foi um gasto, assim, eu acho que uns 300 mil para frente. É. A cozinha era desse tamanho aqui. Era no shopping, restaurante? Não, lá no supermercado. Ah, não conheço nada para Coração. Ó, Chegava na frente. a outra falou logo, ela até se revoltou. Mas olha, falando sobre essas situações que envolvem, né, os direitos do trabalhador e proteção, a gente vê muito isso. Se não tiver ninguém para fazer uma intervenção, eles vão deixar do jeito que está. E, gente, em supermercado, isso é muito famoso. Depois eles fecharam a cozinha. Pois é. Eles pararam tudo lá e depois eles fecharam. É muito comum, porque às vezes não compensa. Aí você vai abrir uma lanchonete, aí você fatura 50 mil reais por mês, e aí tu tem que gastar 45. Aí para lucrar 5 mil reais para um supermercado, às vezes não é. Estufa. Não, porque ele fica puxando o ar. Sim. Coifa. Exaustor, coifa. Colocaram uns grandão. Sim. Para amenizar, né? Foi um gasto Capaz até de alguém desmaiar lá dentro. Gente, vamos para o intervalo de vocês. Nós já voltamos, tá?
Vamos lá, pessoal. Então, só pelo pretexto de trabalhar de segunda a sexta-feira. Não quero da vida. Olhem só, gente, vamos dar continuidade agora, falando sobre a NR4. A NR4, ela fala sobre uma sigla que a gente conhece por SESMIT. O SESMIT está escrito aqui, é o Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e em Medicina do Trabalho. Vamos imaginar o SESMIT como um grande arcabouço que planeja todas as ações de segurança e medicina do trabalho. Então, por exemplo, a gente estudou na primeira avaliação que a CIPA, ela faz o mapa de riscos. O mapa de risco é um dos indutivos presentes dentro do SESMIT, tá? Nós temos exames médicos, nós temos a própria CIPA. Então, tudo que está relacionado à segurança e saúde do trabalhador está dentro do SESMIT. Nós vamos ver agora o desmembramento do SESMIT. Vamos dar continuidade. Bom, a NR4, além de determinar a obrigatoriedade do SESMIT, ela vai fazer a gradação de riscos, assim como a formação de serviços. Então, por exemplo, independente de qualquer função que a gente tenha no ambiente de trabalho, vamos imaginar que aqui vocês vão lidar só com computadores. Vocês não vão lidar com material perfuro cortante, não vão lidar com animais, com risco químico. Isso não significa dizer que vocês não devem passar por capacitações, né? Então, o SESMIT prevê que em todas as áreas de atuação do trabalhador é necessário, sim, a busca pelo quê? A busca pela segurança, pela saúde, entre outros. Ainda falando sobre SESMIT, nós chegamos na NR5, que é a NR que vai institucionalizar a CIPA. A CIPA, ela é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? O indivíduo que faz parte da CIPA é conhecido como cipeiro, tá? Cipeiro, tá? Na CIPA, sempre há representantes do empregador e do empregado. Então, por exemplo, se aqui nas Amazônias é determinada a criação da CIPA, o professor Reinaldo indica quem ele quer na CIPA e nós, trabalhadores, vamos indicar quem nós queremos na CIPA. Quando nós olhamos para uma imagem como esta, que está aí à frente de vocês, a gente para e reflete e vê que, habitualmente, no nosso ambiente de trabalho, as pessoas olham para a CIPA dessa forma como está na imagem. O dono da empresa, ele quer sempre, entre aspas, esconder o acidente de trabalho e ele tem medo da CIPA descobrir esse acidente de trabalho. Mas, gente, tem uma coisa muito importante aí. A CIPA, ela não foi criada para punir o trabalhador que não respeita o ambiente de trabalho. Ao contrário, a CIPA foi criada para orientar o trabalhador frente a essas necessidades. Então, às vezes, por exemplo, o trabalhador vai lá e corta o dedo numa lâmina. Ele tem medo de falar sobre esse acidente, porque, vão me mandar embora. Eu vou ficar recluso no meu ambiente de trabalho, as pessoas vão me olhar torto. Isso não é uma preocupação que deve acontecer. Infelizmente, às vezes acontece por um motivo certo, acontece. Mas o certo, era o trabalhador não sofrer ameaças ou coisas do tipo. A CIPA, ela vai ser um órgão que vai averiguar, investigar de uma maneira mais atuante os riscos dentro de uma empresa, né? Então, os membros da CIPA são eleitos, eles convivem diretamente com os trabalhadores, assim como eles precisam visitar os ambientes de trabalho desses trabalhadores, para que a gente possa saber, professor, tal lugar é tal risco, porque é tal ambiente, e aí a gente vai estruturando, tá?
Então vamos deixar essa imagem, como vocês estão vendo, como algo distante. Hoje o trabalhador não precisa ter medo da CIPA, tá? Outra NR importante é a NR6, tá? NR6 fala sobre o famoso EPI, Equipamento de Proteção Individual. O EPI, ele é um equipamento cuja empresa deve fornecer ao seu trabalhador. De forma alguma, de jeito nenhum, o trabalhador deve comprar o seu EPI. Olha, Dilson, tu chegastes aqui... Nem sempre acontece. Adilson, tu chegastes hoje aqui na UTI da Covid, aqui no hospital. Aí me ligam, né? Antes de chegar no hospital, a gente tá sem máscara N95. Isso é muito famoso. Máscara N95, né? Se eu fosse, eu passava numa farmácia e comprava. O trabalhador tem o direito em lei de se recusar a trabalhar sem EPI. Se eu estiver sem dinheiro, eu vou fazer o quê? Olha, eu não tenho como comprar N95. Ah, não, então uso uma máscara cirúrgica normal. Não. Mas assim, no caso, tipo assim, se recusa a não trabalhar com o Sim. equipamento, e se a empresa é, de certa forma, bonita, mas... Não, a empresa pode demitir ele vai para a justiça. O próprio Conselho Regional de Enfermagem tem no seu código de ética que o profissional ele pode se recusar a trabalhar se não tiver o EPI necessário. Né? Mas aí tem que provar isso, né? Não dá só para falar de boca para boca. Por isso que o WhatsApp hoje é uma das maiores provas que se estão utilizando na justiça, né? Que lá o cara fala, compra a tua máscara N95 porque não tem aqui. Já era. Ai, mas eu vou bloquear o fulano, não vai aparecer nem minha foto do WhatsApp. Não interessa. Tem lá o registro do número também, a gente pede um bloqueio, o desbloqueio da privacidade, é a maior papagaiada, aí descobre. E não vão nessa de querer apagar a mensagem e depois, porque se pode recuperar, e se for comprovado que você apagou, você assume a culpabilidade, porque se você apaga, você quer esconder. Então, não vão nessa de... eu briguei com tal pessoa, vou apagar agora o WhatsApp, porque ela não vai... Não existe isso, gente. O professor aconteceu recentemente na empresa do trabalho. Sim. O seguinte, tinha um funcionário que ele era contratado, né? Então, ele já tinha sido contratado por uma outra vez, por 6 meses. Sim. Aí passou um período, aí teve a nova contratação. Porém, com a pandemia, o que aconteceu? A empresa rescindiu o contrato, mas tinha tudo direitinho. Sim. No dia da demissão dele fazer o demissionário dele, Uhum. o que aconteceu? Ele apareceu com a perna fraturada, já tinha feito cirurgia, e isso nesse período da pandemia, todos os funcionários foram liberados, né? Sim. Recebendo todos os direitos. Aí tá, ele apareceu com a perna fraturada. Uhum. Deu errado o azulejo, né? Sim. Aí tá, passou o período de 180 dias, que era o período que ele ia ficar afastado. Ele pediu, deu entrada no benefício, mas foi negado devido a ele não ter 2 contribuições. Sim. Aí tá, beleza. Passou o período, ele voltou, fez o exame, aí teve um hábito, né? Sim. Foi desligado da empresa. Certo. Quando foi agora recentemente, ele jogou a empresa na justiça, porque nesse período que ele estava de atestado, ele ficou sem receber o auxílio emergencial porque a empresa não queria demitir ele. Entendi. Aí o que aconteceu? O WhatsApp assim foi decisivo. Ele ganhou, aí a empresa teria que pagar para ele R$7.000. Uhum. Aí foi em cima, foi embaixo, tipo, o jurídico ficou assim, abismado. Porque trabalha com o pau dele. Uhum. Aí, como eu trabalho no setor de medicina do trabalho, aí eu falei, olha, tem toda a documentação dele aqui, tem um relato dele no ASO, né, na ficha clínica dele, que ele relata que ele caiu devido a mexendo no telhado de casa, sendo que ele estava num período ainda empregado, recebendo, então estava à disposição da empresa em qualquer momento. E aqui no WhatsApp ele diz que ele deu entrada no benefício já agindo de má fé, porque se ele está recebendo da empresa, ele não pode recuperar. Claro. Já agindo de má fé. Aí a empresa foi
Recorreu. e agora ele perdeu, né? Calma, que ele ainda pode recorrer de novo em terceira instância. Mas é importante falar sobre isso. É por isso que hoje a gente não escuta as coisas de boca. Tudo tem que ser registrado. Ainda assim, eu tenho mania assim, de não apagar as conversas, né? Tem conversas ainda de 2020 no WhatsApp. Eu não apago. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, na época da pandemia, é importante falar sobre essa questão até do EPI. Naquela época que teve um caos que sumiu máscara em Belém e tudo, eu peguei uma empresa em São Paulo, né, para comprar duas caixas de máscara. Deu tipo, com frete deu R$ 110, R$ 116, as duas caixas, o total já. Então, tipo, não foi uma fortuna, né? Foi R$ 10.000. Era uma empresa fantasma. Então eu fiz o Pix, né? E nunca chegou. Aí o site desativou, todo mundo atrás do Facebook. Foi uma cagada. Aí eu falei, cara, sabe quem pode investigar isso e descobrir tudo isso? Sou eu. Aí entrei no registro das empresas, procurei o CNPJ que ele tinha registrado, vi o Pix, o CPF que estava de registro, fui atrás, cheguei no endereço no interior de São Paulo, liguei pro cara no interior de São Paulo, que eu consegui o número dele, liguei e falei, senhor fulano de tal, sou... Eu já sabia que não era o cara. O cara que faz o roubo, ele não vai usar o CPF dele e o nome da conta. Falei, seu fulano, eu tô lhe ligando, sou de Belém do Pará, estão utilizando seus dados e tal, para aplicar um golpe assim, 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 pererê, tarará, tarará, tarará. Aí o cara agradeceu, falou que já tinham avisado ele uma outra pessoa, né, e tudo mais, porque as pessoas vão com muita sede ao pote, aí mete um cara em um bando de processo, e o cara não tem nada a ver, ele é laranja. Aí querem dar porrada nele e tudo e tal, felizmente, né. Mas olhem só, gente, vamos falar algumas coisas curiosas que envolvem o EPI. Então, olhem só, EPI no Brasil, ele precisa ter certificação, né, do Inmetro, da própria Anvisa, muitas vezes. Por que é importante falar sobre isso? Porque vamos imaginar que a gente vai agora para uma plantação de coco. Eu tenho uma plantação de coco. Aí eu vou chamar vocês aqui da sala de aula para trabalhar comigo. Pô, cara, eu estou no meio de um mato. Eu esqueci de comprar capacete para vocês. Mas, pô, eu não vou arriscar cair um coco na cabeça de vocês, né? Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cuia, né? Botar uma esponja na cuia, botar a cuia que você bater, a esponja amortece. A ideia é boa, né? Pode até ser, a cuia pode ser até melhor que o capacete. Muito espertinho, hein? Pois é, espertice, né? Pode ser até melhor do que o capacete. Se a fiscalização pegar, é multa. O professor viu um capacete nos Estados Unidos que ele muda de cor quando a cabeça do profissional está muito quente por causa do sol. Então a temperatura interna da cabeça deixa o capacete amarelo. Olha, legal. O cara pode ver quando o trabalhador está sob forte calor. Chegou no Brasil, não tem selo de qualidade, multa. Professor, mas é multa. Tem que ter selo do Inmetro. Não pode trazer produto internacional se não for caracterizado e validado pelo Brasil. Então aqui, gente, a gente tem o que a gente chama de certificado de registro do fabricante, certificado de registro de importação, expedição de certificado de aprovação. Como eu digo, gente, o Brasil ele é considerado um dos países mais burocráticos do mundo. Existem algumas coisas muito bem justificadas, outras nem tanto. Por quê? Porque a burocracia do Brasil ela é excessiva para algumas coisas e totalmente relapsa com outras. Se ela fosse excessiva com todos os exemplos, é uma outra história. Mas apertar um e afrouxar o outro não dá certo, né? E aí a gente acaba, né, tendo uma situação qualquer. Vamos imaginar como é seu nome, meu amigo? O Odileno foi lá tirar o coco. O coco caiu em cima da cuia que eu dei para ele. Aí a cuia partiu no meio. Pô, a cuia boazinha, verde ainda. Aí, o que foi que aconteceu? Né? Rachou a cuia. Eu falei, Odileno, pega ali na minha sala
uma fita durex, a gente vai dar um jeito, né? Aí tem gente que forra a cuia todinha, né? Com fita. Aí, o que é que acontece? Nós não podemos dar um jeitinho no EPI do profissional, né? Gente, eu já vi, acho que você já deve ter visto isso. Capacete que partiu, o pessoal pega uma chave de fenda, né, quente, faz um buraco, faz uma sutura de arame no capacete. Já viu? Aí tu vê o cara tá com um pedaço do capacete suturado com arame, né? Isso não existe. Não existe. EPI de de dificuldade de identificação, EPI quando não está em boas condições, precisa ser trocado. Por exemplo, vamos imaginar que o Odileno, ó, o rapaz tem um porte magro. A gente dá para ele um cinturão. Sim, não é magro. Damos o cinturão lombar para ele, né? Aí o Odileno, meu amigo, nesse último ano aí, deu uma desregrada, engordou 70 quilos, né? O cinturão dele ainda vai dar nele? Não. Ah, mas professor, quem mandou ele engordar? Não interessa. A empresa tem que acompanhar a necessidade do trabalhador. Então, se ele é muito magro, EPI direito para ele. Se ele está um pouco acima do peso, EPI de acordo com a necessidade. Ele é obeso, EPI de acordo com isso. Tá? Quer mais? Não. Olha. Sim, pode falar. Certo. É uma loja de jeans. Sim, já sei qual é. Vai. Que todas as vendedoras, elas recebem roupas, que elas não têm uniforme, elas trabalham com a roupa da loja. Sim, a Damila, sim. Sim, diga. Vai, continua a história. Ela chega, quando ela é contratada na casa de registro com o número, ela não pode concordar. Ela não pode nem diminuir nem aumentar, porque eles dizem que caracteriza como se você estivesse tirando da loja para dar no terceiro, entendeu? Mesmo que você faça registro e comprove que você teve ganho ou diminuição de peso, eles não permitem. Tem que ser sempre aquele. E aí o que acontece? Não sei o que acontece. Não, mas, por exemplo, são exemplos como esse que nos mostram que há um desrespeito, né? Olha, gente, é que nem uniforme. Vocês, a regra federal... Sim. A regra federal diz que o uniforme tem que ser trocado a cada 1 ano. 1 ano. Tem gente que está 6 anos com o mesmo uniforme. Sim. Ela trabalhava na parte de aeromoça. Só que lá tem mentira. Não pode ultrapassar a menina em altura, tudo peso. Sim. Mas... tá. É o quê? Existe a Latam. Pois é, na época, quando ainda tinha o uniforme bem feitinho e tal, ele não podia ter o cabelo extra grande. Não. Ou era aqui na altura do Ombro. E que fosse, que desse para coque. fazer um coque sem ficar fio solto, ou o teu cabelo era bem baixinho, que não permitisse prender. Ou era um ou era outro. Não podia. Tinha sempre um padrão disso. Vou dar um exemplo para vocês, aproveitando essa oportunidade, para falar sobre uma situação que envolveu um processo militar, que envolveu aeronáutica, e aí foi o seguinte: quando você faz um processo seletivo para ser temporário das Forças Armadas, você faz um treinamento militar também, né? Às vezes, para o temporário, ainda é um treinamento mais complicado do que para outras pessoas que já estão na vida militar. E aí, o que foi que aconteceu? Teve um treinamento aqui em Belém, e aí existem umas pessoas que são conhecidas como estudantes. Os estudantes são aqueles adolescentes que desde os 16 anos de idade
estão em escola militar. Fazem, às vezes, aquelas provas PUIME, ITA, e vão na vida militar o resto da vida, né? Agulha negra e tudo mais. Eles se formaram e vieram para cá, para Belém, para fazer a formação acadêmica dos segundos tenentes. Os caras, 22 anos, jovem. E aí teve a formação do grupo médico da aeronáutica. Tinha médica, psicóloga, um monte de gente. E aí os caras chegaram gritando na cara delas e tudo. Empurravam elas e tal. Botavam elas para fazer flexão. Numa hora da flexão, um dos instrutores pediu para elas ficarem de 4 no chão, apoiadas sobre o joelho e a mão. E aí ele passava olhando assim, vocês de 4, vocês querem me conquistar, né? E ia avaliando as mulheres de 4 no chão, né? Isso aí rolou aquele conjunto de fofocas, né? Você não precisa de fotos para provar isso, porque você tem 50 pessoas de testemunho. Ali na esquina da Brás, perto da panificadora Camões, mora uma grande autarquia da aeronáutica lá. E aí ele chegou lá nesse treinamento, pediu para todo mundo que participou do dia sentar e recolher o celular de todo mundo. Aí um oficial pegou um saco, pegou o celular de todo mundo, recolheu. Quando ele recolheu os celulares, aí ele perguntou, me digam agora tudo o que aconteceu no dia do treinamento. E aí todo mundo falou. A própria autarquia da aeronáutica puniu todo mundo. Prendeu no quartel, fez processo administrativo, ou seja, isso não foi para a justiça comum, foi na justiça militar. Depois desse treinamento, teve um outro treinamento em Minas, né, dessa formação militar da aeronáutica. Quando chegou lá depois dessa história, o pessoal estava me contando que os instrutores nem chegavam muito perto deles. Que era um respeito dentro do que a pessoa é. Você precisa formar um indivíduo militar. Porque quando nós somos militares, nós estamos a serviço da nação. Então você está sob aviso 24 horas por dia, né? Então, por exemplo, eu quando fui me alistar, eu tinha 18 anos, né? Eu estava dentro do quartel e aí o comandante falou para a gente fazer uma fila. Estávamos debaixo do sol e marchar de um lado do quartel até o outro lado, mantendo a mesma distância entre todo mundo, sem sair da reta, sem manter distância. Quando chegou no final do quartel, ele falou, olha, todo mundo perto, longe, vai voltar todo mundo e marchar de novo. Aí a gente voltava debaixo do sol e marchava de novo. Tem gente que olha para isso e fala assim, gente, isso é uma frescura. Sabe o que ele dizia? Se dizia o seguinte, que se você não consegue obedecer uma pequena tarefa, você tem dificuldade de cumprir as grandes tarefas, né? Isso é uma coisa que a gente pode adaptar para a própria saúde do trabalhador e o uso do EPI. Se você não consegue respeitar o mínimo, que é o EPI do seu trabalhador, você não vai respeitar o resto todo. Vai ser um efeito dominó, né? Então, por exemplo, às vezes se critica muito a vida militar, algumas pessoas falam que é uma coisa muito grandiosa, mas muitas vezes ela nos forma dentro de alguns padrões bons. Claro que às vezes é muito exagerado algumas coisas, né? Então, por exemplo, o treinamento pessoal falava assim, olha, o treinamento militar, às vezes externo, ele pode durar entre 10 e 21 dias. Em média, acontece em 16 dias, aquele negócio de ficar isolado, acorda às 5 horas da manhã, dorme 2 horas da manhã, acorda às 5 horas da manhã. E aí chegava lá, quando ia para o mato, às vezes a gente não levava água. E aí por exemplo, no início do treinamento, os instrutores falavam assim, olha, hoje é um dia tranquilo, peguem um cantil de vocês, peguem garrafa de água e embora descer. O pessoal pegava um bando de garrafa de água, botava até gelo na garrafa de água, aí o cara descia para o treinamento com quase 10 quilos de água no corpo. Descia o mato, meu irmão, descia 2 horas. Quando chegava no final do caminho, o instrutor pegava a garrafa de água e derramava água na cabeça. Não deixava ninguém tomar água. Aí tem gente que fala, pô, professor, isso é sacanagem, né? Mas a gente já sabe que faz parte do treinamento, tá? Pessoal de casa, alguma pergunta, sim ou não? Não.
Então, Ok. então, gente, 9h20, faltam 20 minutinhos para o fim da aula, vamos dormir. Lembre-se que semana que vem é feriado, terça-feira, tá? Segunda-feira é enforcado, sexta-feira é feriado. Eu tô falando com a Estela, com o Michael, ver como vai ser. E aí, olhem só, sexta-feira é dia do professor, né? A gente não trabalha, mas quem quiser trazer um presente na terça-feira que vem, está à disposição. Mas olha, uma outra coisa importante. Eu fui no médico essa semana com a minha esposa, e aí o médico falou que tem 80% de chance da minha filha nascer nas próximas 2 semanas. Então, se ela nascer, eu por lei, né, tenho direito a 5 dias de folga. De folga não, né? De mudança de trabalho. E aí, quando ela nascer, não se preocupe que eu aviso a professora Ludmila que se cair com a possibilidade de vocês não terem aula, eu aviso a todos, tá bom? Então, gente, obrigado por tudo. Obrigado. Uma boa